Boa noite. Hoje estamos aqui para apresentar novamente o programa Espaço Diversidade. É um programa voltado para a questão da cidadania LGBT, né? Hoje a gente tem como convidada a doutora Eliane Ferreira Laurentins. Ela é advogada, né, e também presidente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB de Santo André. Nosso tema hoje é amor entre iguais, o direito de ser feliz. Você pode participar do programa falando, enviando a sua mensagem, enviando a sua pergunta pelo site da UPTV, aí do lado. E vamos começar o programa. Doutora Eliane, fala um pouco sobre a Comissão da Diversidade da OAB. Bem, em primeiro lugar, boa noite. Muito obrigada, Miguel, nosso amigo Miguel, mais conhecido no nosso meio, já há muitos anos um militante, pelo convite que fez à minha pessoa. Eu me sinto sempre muito honrada por poder falar sobre esse tema da diversidade. Primeiro porque é um assunto muito importante, não é porque por uma questão de modismo, mas importante pela possibilidade, pela abertura que os programas de TV têm em abordar um tema que é tão polêmico, que é essa questão da diversidade. Eu também agradeço a presidência lá da UAB de Santo André por ter oportunizado a minha presença aqui hoje, nessa quarta-feira. Bem, em relação à Comissão da Diversidade, a comissão ela foi criada há 3 anos pela UAB aqui de Santo André, e no estado de São Paulo ela é a 3ª comissão que foi criada dentro de uma subseção no sentido de vir discutir estas questões voltadas para as minorias sexuais. Hoje o Brasil conta aproximadamente com umas 90 subseções e nós aqui no estado, a nível de Brasil, a Santo André foi a 19ª cidade que implantou uma comissão no sentido de discutir as questões jurídicas ligadas à diversidade sexual. Qual é o seu trabalho hoje à frente da Comissão de Santo André? A comissão hoje, é uma comissão mista. Ao contrário de muitas comissões, a Comissão da Diversidade, ela é constituída não só por advogados, mas nós temos um médico, um assistente social, um psiquiatra, um psicólogo e também 2 pessoas que representam a sociedade civil. O nosso trabalho é de pesquisa. Por que pesquisa? Porque nós não podemos enfrentar questões jurídicas sem conhecer a fundo quais são as demandas sociais. Daí sermos pesquisadores e posteriormente estudiosos. Dentro da comissão, então ela só fica na OAB ou essa comissão ainda tem ações fora da OAB? Sim, nós temos ações fora da OAB. Nós podemos utilizar o espaço da Ordem dos Advogados para estarmos ministrando palestras, seminários, congressos, mas nós também nos dispomos a estarmos indo à universidade, a escolas, a hospitais, para conversar sobre essa questão da diversidade. E por que sairmos fora do âmbito da Ordem dos Advogados? Porque dentro da Ordem dos Advogados nós ficaríamos restritos a conversarmos com advogados. E fora da Ordem dos Advogados nós abrangeríamos um outro público, como por exemplo a área médica, né? Uma área muito importante para a diversidade, como por exemplo o eixo da educação, uma área também muito importante para a questão da diversidade, a área da segurança pública. Então existem aí 5 eixos que a diversidade mantém um diálogo constante. Lembrando que você pode participar do programa de hoje enviando a sua pergunta pelo site da UPTV.
Doutora Eliana, quando a senhora se interessou pelo tema de homoafetividade? Eu, particularmente, comecei a me interessar pelo tema da diversidade em meados de 2004, quando eu comecei a observar no direito algumas decisões polêmicas, alguns assuntos que pareciam que tinham que ser mantidos, guardados às 7 chaves, porque mesmo no direito existe, né, essa questão de você não enfrentar assim de momento determinados assuntos. Então, em 2004 eu comecei a acompanhar alguns movimentos no Brasil que estavam discutindo essa questão da diversidade sexual. Então, neste momento, eu comecei a me interessar, a recolher material na internet, através também de jornais, revistas, até que num determinado momento eu me senti pronta para estar trabalhando com esse segmento. Interessante. Essa comissão existe em Santo André há quanto tempo? A comissão, ela existe em Santo André desde 2011. 8 de agosto de 2011. Agora, nessa gestão atual, que ela é uma gestão que foi reeleita, né? A nossa presidência foi reeleita, porque a OAB também ela passa por um processo de votação. Então, nessa gestão agora do Dr. Fábio Picarelli, a Comissão da Diversidade ela foi mantida e será mantida até 2015, e eu estou à frente da presidência desta comissão. Então, podemos dizer que a senhora é a pessoa mais próxima da comunidade dentro da OAB de Santo André? Ou existem outros atores? Pode me chamar de você. Não, eu diria que hoje eu assim sou a pessoa que diretamente cuido dessa questão da diversidade dentro da OAB. Primeiro, porque quando você diz que vai trabalhar com um determinado segmento, você necessita demonstrar conteúdo, conhecimento naquilo que você fala. Mesmo porque, até então, não se discutia tão abertamente dentro do âmbito jurídico, em todos os níveis, essa questão da diversidade. Então, eu apresentei um projeto, e o projeto é um currículo para demonstrar que não, esse trabalho que será apresentado na OAB é objeto de pesquisa desde 2004, e os nossos propósitos e as nossas intenções dentro da OAB são essas. Então, diante disso, é que houve a aprovação pela presidência para a criação e manutenção da Comissão da Diversidade. Existe muita procura pela essa comissão da população LGBT? Veja, nós enfrentamos um problema muito curioso no Brasil, né? As pessoas, no geral, elas ainda têm um pouco de resistência em estarem frequentando determinados ambientes. Eu percebo, assim, nós já tentamos montar um sistema de plantões na UAB, e nós não conseguimos ter este retorno. Eu consultei algumas colegas de outras cidades, de outros estados, que montaram o mesmo projeto, e nós todas passamos por essa mesma dificuldade. Ou seja, não são todas as portas que se abrem que as pessoas acreditam que elas possam ter acesso. É muito curioso isso, né? E aí nós percebemos que muitos trabalhos que nós queremos realizar terão que ser trabalhos de campo. Por exemplo, com as meninas da Avenida Industrial, né? Não adianta nós dizermos lá na UAB que nós estamos prontas para atendê-las. Elas não se sentem em condições, elas por si só não se sentem em condições de estarem presentes naquele local.
Então, somos nós que temos que buscar apoiá-las. Quem nos dá suporte é o pessoal do risco, Comissão de Risco e Danos, o Grupo de Risco e Danos da Prefeitura. Eles têm um trabalho próximo a esse grupo de trabalhadoras da industrial. Então, eles é que permitem esta aproximação. Mas nós percebemos ainda muita resistência das pessoas em nos procurar. Essa resistência é geral, basicamente, né? A gente sabe que hoje a questão da saúde é uma das questões um pouco mais sensíveis a essa população. É uma questão, mas também não é tanto assim, que a gente tem muito problema de acolhimento, né? Por isso, a necessidade de você fazer a sensibilização desse profissional para que ele atenda bem e assim você consegue gerar essa procura, né? A gente tem a nossa primeira pergunta, foi enviada pelo Jonas, ele é aqui do ABC mesmo, e ele diz: o que vocês fazem pelo público LGBT nessas comissões? Olha, Jonas, boa noite, obrigada pela sua primeira pergunta aí da noite. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho percebido, às vezes, eu estou assim, inscrita em todas as redes sociais. Então, você imagina a quantidade de redes que existem no Brasil e que nós acompanhamos. Fora o Face, né, que é uma ferramenta muito importante. É interessante as pessoas entenderem que as comissões da diversidade, ao contrário de muitos grupos de trabalho, não têm intenção de trabalhar com o fim de captação de clientela. É diferente o trabalho, né? Porque para fazer isso eu posso fazer no meu escritório e não necessariamente eu preciso de estar à frente de uma comissão. Então, o nosso trabalho é acompanhar todas as demandas jurídicas que existem pelo Brasil e principalmente cobrar a aprovação de uma série de legislações que estão paradas aí há anos, que somos nós, advogados, que estamos buscando a aprovação destes projetos e destas leis. Então, o trabalho das comissões é junto do Poder Judiciário e também do Poder Legislativo, porque somos nós que temos a força para poder estar exigindo das autoridades que eles apliquem ou aprovem determinadas legislações que aguardam aí serem analisadas. Então, não é um trabalho vamos trabalhar para o público LGBT para ter, como eu leio muito isso na rede social. Olha lá, mais um escritório de direito homoafetivo. Não. Quem estiver atento ao trabalho das comissões vai notar que bem poucos trabalham com essa intenção. Levando um gancho da Eliana, teve um levantamento recente de um site que aponta que existem hoje 28 PLs, que é projetos de leis e emendas constitucionais que beneficiariam a comunidade LGBT e que tramitam no Congresso e estão parados. E alguns são de 2007. Desses projetos, a gente sabe que a gente tem como uma grande bandeira hoje da comunidade a PLC 122, mas a gente já toca na PLC 122. Vamos falar dos outros projetos. Quais são o que a senhora acha que são pontuais ou que necessitariam ser aprovados logo? Bom, em primeiro lugar, eu acho que assim, está ocorrendo no Brasil uma coisa, eu não sei se as pessoas elas estão atentas como elas deveriam estar, mas a bancada religiosa, ela está, lamentavelmente, ganhando muita força. E aí, o que é que nós enfrentamos hoje de problema? Acho que o problema maior hoje é saber até que ponto essa bancada evangélica vai atrapalhar a aprovação de todos os projetos de leis que
que existem aí em andamento. Existem muitas coisas importantes? Existem. Mas hoje a pauta maior é para o PLC 122. Este é digamos assim, se nós fôssemos numerar quais são as prioridades da comunidade hoje, nós diríamos que seria esse enfrentamento em relação à homofobia. Porque outras demandas, o próprio legislativo, aliás, o próprio judiciário, independente da existência ou não de uma legislação, eles estão, o judiciário vem enfrentando e vem resolvendo, independente de ter uma lei ou não ter uma lei. Agora, essa questão da homofobia eu acho que é uma prioridade. Então, existem aí uma série de PLs parados? Existem. Qual a ordem de importância deles? Uns mais, outros menos. Mais o PLC 122, ele entra na pauta de prioridade máxima. O PLC 122, ele é tema de várias paradas no Brasil desde 2006, basicamente. Quase todas as paradas sempre foram levando a questão da PLC 122. Doutora, qual é o posicionamento oficial da OAB em relação ao PLC 122? Olha, eu estive em Brasília, agora em maio, e acho que assim, nós discutimos muita questão do PLC nas redes sociais, mas eu não vejo essas discussões abertas nos meios jurídicos e nos meios sociais. E é algo que eu acredito que nós precisamos estabelecer. Porque é muito fácil nós aguardarmos do nosso senador Paulo Paim que ele se empenhe, né? Ele e mais um grupo, que eu digo até pequeno, de advogados, se empenhem para aprovar essa lei e não haver, ao mesmo tempo, essa discussão a nível nacional. Por que eu digo isso? Porque eu acredito que a discussão, ela chama a atenção da sociedade. De que, por que esse projeto? Para que serve esse projeto? Para quem serve esse projeto? Qual é a urgência desse projeto? E quando nós discutimos, nós fazemos com que, nós tornamos possível as pessoas que elas reflitam da necessidade dessa aprovação. Porque da maneira como a mídia coloca o PLC, as pessoas que não se veem envolvidas nessa temática de preconceito, elas não entendem a necessidade da aprovação disso. Mas é diferente nós sentarmos e conversarmos assim. Você sabe o porquê desse projeto? Para que serve? Você tem notícias de quantas pessoas que morreram só em 2012, em 2011, ou na sua cidade? E aí, esse trabalho de conscientização, ele colaboraria no sentido de agilizar a aprovação desse projeto. Porque, veja bem, olha que situação que nós estamos. Um projeto que já passou pelas mãos de um senador, que já está na mão de outro senador, né? O ano que vem nós teremos novas eleições. E aí eu me pergunto, se isso não for aprovado agora em 2013, e o ano que vem, se nós não pudermos contar com a presença do senador no Senado? O que será deste projeto? Isso é preocupante. E preocupante em que sentido? No sentido de que, não havendo esta discussão social, este assunto não entra na pauta do dia. Então, nós precisamos de conversar. Aí eu disse, estive em Brasília o mês passado
E a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Santo André, está negociando a vinda do senador Paulo Paim para que a gente possibilite esta discussão, pelo menos a nível regional, né? Para que a gente tente abranger aí as 7 cidades do ABC e tentar discutir isso junto com o movimento estadual de São Paulo. E com isso chamar a atenção das autoridades para a aprovação desse projeto. Eu acho muito interessante essa iniciativa da OAB. A gente sabe que a gente começa aos poucos até alcançar. Se a gente consegue esse tipo de discussão aqui em Santo André, depois na região do ABC por um todo, o estado e assim vai, né? Verdade. Quanto à questão de conscientização, às vezes a gente pode falar da sociedade brasileira como um todo, mas muitos LGBT não sabem o conteúdo total da PLC 122. Não sabe. O que é triste, né, porque é uma coisa importante, né, que pode mudar ou ajudar uma sociedade um pouco mais justa, menos preconceituosa. A gente sabe que preconceito às vezes vai existir quase que sempre, mas aquela questão externalizada, as pessoas vão pensar muito mais nisso antes de cometer qualquer coisa, né? A gente tem aqui uma outra pergunta enviada pelo Michel do Paraná. Ele pergunta o que a prefeitura ou o estado poderia fazer para facilitar o trabalho de vocês nessas comissões. E deseja boa noite. Boa noite, Michel. Tudo bem com você? Obrigada aí pela audiência do pessoal do Paraná. Sei que do estado não colocou a cidade, mas um abraço para o pessoal aí de Curitiba. Temos grandes amigos aí em Curitiba e um abraço para o pessoal todo do Paraná. Olha, no exato momento, o que nós estamos pensando em fazer, Michel, é unirmos força. Por quê? Porque o trabalho da OAB não pode ser um, o trabalho da prefeitura não pode ser outro, o trabalho da sociedade civil não pode ser também distinto, e muito menos dos movimentos sociais. Então, nós tivemos assim toda essa mudança de gestão, né? Mudança de gestão na prefeitura, mudança de continuidade de gestão na OAB, felizmente. E o nosso trabalho, o que nós estamos buscando é um trabalho em parceria. Juntarmos os nossos projetos para tentarmos, em conjunto, trabalharmos com mais frequência para essa população LGBT. Agora, essa nossa parceria é uma coisa recente, até porque, veja bem, a prefeitura foi empossada recentemente, há 6 meses, a OAB já vinha com o trabalho desde 2011, e felizmente a gente tem um bom relacionamento com a prefeitura, mas nós queremos fortalecer o nosso trabalho no sentido de apresentar um projeto único. Até porque existem algumas ações que elas precisam de ser pautadas e efetivadas. Não que isso não vinha ocorrendo, não é isso. Mas à medida que nós percebemos quais são as demandas da cidade, até que a cidade de Santo André, especificamente, nós podemos dizer que ela é uma cidade que hoje a gente nós temos uma excelente relação com a segurança pública, né? Nós contamos aí com a polícia. A polícia tem nos auxiliado muito com as ações LGBT aqui em Santo André. Em que sentido? Nós tivemos o registro de uma morte, isso aproximadamente 4 meses atrás. E isso, assim, em relação a algumas cidades, isso lógico, não é para ocorrer nenhuma morte. Mas em relação a algumas cidades, onde o índice de homicídio é a cada 25 horas, nós diríamos que nós estamos muito longe das estatísticas, né? E isso tudo por quê?
Porque o relacionamento do movimento social LGBT com a segurança pública, ele é muito bom. E é isso que nós queremos fazer em parceria com a Prefeitura, junto com a Secretaria de Educação e também junto com a Secretaria de Saúde. Com a Secretaria de Educação, porque é prioridade hoje nós falarmos com os professores sobre a inclusão da comunidade LGBT dentro da escola, né? Como os professores estão pensando em lidar com essa questão. Porque nós não podemos ter 2 tipos de escola, 2 tipos de hospitais, 2 tipos de clínicas, 2 tipos de postos de saúde. Nós temos que ter um tipo só de escola para todas as pessoas. Um tipo só de atendimento hospitalar para todas as pessoas. Então, é nesse sentido que nós estamos pensando em montar os nossos projetos. E qual é a relação entre a comissão e os grupos sociais organizados na cidade do ABC, na cidade de Santo André? Hoje, a Comissão da Diversidade de Santo André, ela mantém um relacionamento muito bom com o movimento social de todo o ABC, com o Wagner Lima, com o Rafael, com o Marcelo Gil. Então, o trabalho da Comissão da Diversidade, junto com a ONG, ele é muito positivo. Só que nós precisamos de pontuar algumas ações, e essas ações nós estamos discutindo. O que é que nós vamos fazer? Por quê? Porque cada instituição, digamos assim, tem a sua pauta de prioridades. Uma parada gay, a outra talvez esteja um pouco mais focada na questão da saúde, outra talvez esteja um pouco mais focada na questão da educação. Então, as nossas conversas hoje têm sido no sentido de que nós precisamos de ter uma discussão que abranja todos os assuntos, e não só um item. Qual é a opinião da senhora sobre o Estatuto da Diversidade Sexual? Particularmente, eu não gosto do Estatuto. E eu vou dizer por que eu não gosto do Estatuto. Eu não gosto de textos que são elaborados de trás para frente. O que é de trás para frente? De trás para frente são os documentos, que são os textos que são elaborados sem uma conversa com todo o movimento social, né? A gente elabora um documento a partir de uma conversa com todo o movimento social e com todo o grupo de advogados envolvidos nesta demanda. Então, o Estatuto Social o Estatuto da Diversidade Sexual, até para nós, Comissão da Diversidade Sexual, foi um documento que foi apresentado pronto. Não foi um documento que ele foi apresentado e perguntado: o que é que você acha deste artigo? O que você pensa deste item? É óbvio que existem alguns pontos do Estatuto que eu até concordo, mas eu gostaria de ter participado da elaboração desse documento. Um outro ponto que eu penso é que um estatuto, ele para ser elaborado, ele demanda muito tempo. Não dá para nós elaborarmos um texto em algumas semanas. E esse estatuto eu não sei. Ele me parece que ele foi elaborado muito às pressas, né? Sem muita conversa, sem muito diálogo. Eu, assim, acho uma pena mesmo, que o movimento, que a comunidade LGBT, não tenha tido a iniciativa de ter elaborado um documento nesse sentido. A comunidade LGBT às vezes critica demais os advogados,
as comissões, a diversidade, mas às vezes eu me pergunto, né? Por que vocês não elaboraram, não tiveram essa iniciativa de cada estado elaborar um estatuto e depois todas essas ideias comporem um texto só, né? Então eu vejo assim, equívocos dos dois lados. Pelo movimento, que não teve a iniciativa, né? E pela composição dos advogados, que não teve aí esta discussão com o movimento social. Porque uma coisa é você montar um estatuto pautado na visão dos advogados. A outra coisa é você montar um estatuto pautado nas demandas da comunidade LGBT. É muito diferente isso. Né? É muito diferente. Você, como advogado, você falar de homofobia, e é muito diferente você, como homossexual, falar de homofobia. É muito diferente. Ah, mas é um pouco diferente? Não. É muito diferente um grupo falar de um determinado assunto e outro grupo falar de um determinado assunto, né? E eu acredito assim que você, para falar sobre os negros, você precisa de ser negro. Você, para falar sobre os índios, você precisa de ser índio. E você, para falar sobre o homossexual, você também precisa ser homossexual. Porque se você não estiver presente, se esse elemento não estiver presente, eu não posso falar por ele por procuração. Não é? Então, esta conversa, esse entrosamento, eu acho que não houve. Doutora, a gente tem uma outra pergunta aqui, e concordando com você. A Flávia Xavier de Suzano, ela fala que você tem toda a razão, que as escolas também deveriam instruir as crianças que é normal ter 2 pais e 2 mães. Com certeza, Flávia. Boa noite para você, um abraço. Também pro pessoal de Suzano. Olha, você vai falar que eu mando abraço para todo mundo, que eu conheço tudo quanto é cidade? Vou dizer, Flávia, eu conheço, porque eu ando muito, eu participo de muitos grupos de discussões, como eu já disse anteriormente. Então, por isso, também mandar meu abraço pro pessoal de Suzano. Suzano e Mogi das Cruzes, né? Que estão perto. Olha, as pessoas precisam de entender uma coisa muito curiosa, sabe? Até dia desses, eu estava comentando com uma pessoa como eu sou contra a comemoração de algumas datas. Por exemplo, Dia das Mães. Nós vamos comemorar o Dia das Mães. Aí a criança faz lá a lembrancinha para a mãe, e aí a criança tem 2 pais ou tem 2 mães. Tá todo mundo preocupado com isso, né? E aí eu pergunto, você não se preocupa com aquela criança que mora com a avó, com aquela criança que mora com a tia, com aquela criança que mora com a irmã mais velha, né? E ninguém pensa nessas crianças, né? Ninguém pensa que você faz uma lembrancinha pensando nas crianças que têm mãe e as outras que não têm mãe, né? Então, eu acho que nós precisamos de rever os nossos comportamentos, né? O que era bonitinho há 30 anos atrás, hoje nós precisamos de analisar o sentido disso tudo. Porque deve ser muito desagradável para uma criança que ela é órfã, por exemplo, né? É quase um bullying. Exatamente, é quase um bullying. É muito desagradável para uma criança que não tem mãe, no Dia das Mães, ela não ter para quem entregar ali a sua lembrancinha, exclusivamente porque a tarja vem escrito Dia das Mães. E a mãe precisa ser representada pelaquela figura feminina. E se a criança tem 2 mães? Ou tem 2 pais? Porque às vezes ela tem a mãe biológica e ela mora com a madrasta. Como é que fica essa criança? Então nós precisamos, acho que, de rever esses conceitos de
de mãe, de comemoração de algumas datas, no sentido de proteger essas crianças que hoje é praticamente comum nós encontrarmos dentro das salas de aula todo tipo de constituição familiar. Filhos de pais separados, filhos de pais desconhecidos, crianças com uma mãe, dois pais, dois pais, né, e uma mãe, né? Ou nas situações que eu disse, que são criados pelos avós, são criados pelos tios, que são criados pelos irmãos mais velhos, né? E essa criança, quem pensa nas emoções dessas crianças? Acho que eu te respondi, né, Flávio? Um dos ideais seria o dia da família, né? Porque engloba todo mundo. Exatamente, dia da família, né? O Pedro Giores, ele é de Santo André, ele falou assim que o Estatuto da Diversidade deveria ser mesmo consultado, aliás, que deveria ser consultado o público LGBT. Lembro que é uma excelente observação. Eu participo junto com a doutora da Comissão LGBT do ABC, né? A gente tenta contribuir na questão regional aqui. Uma pergunta, eu queria saber quais são as cidades do ABC da região que tem comissões. Olha, hoje as cidades, né? Santo André, Mauá, representado pela minha combativa colega Aline, a Aline ela é atuante, Ribeirão Pires, mas eu não conheço ainda a minha colega de Ribeirão Pires, assim como eu não conheço a minha colega de São Bernardo e também não conheço a minha colega de Diadema. Diadema, ela tem um histórico bem diferenciado, porque a comissão de Diadema, ela começou por iniciativa da vice-presidente da Ordem dos Advogados, que além de vice-presidente da Ordem dos Advogados de Diadema, a doutora Marilza, ela também era presidente da Comissão da Diversidade. Então, a única cidade que ocorreu esse fato no ABC foi em Diadema. Então, eu ainda não tenho contato com as minhas outras colegas. A minha colega mais próxima é a doutora Aline. Por que a doutora Aline? Porque ela também participa dos mesmos grupos que eu, a nível nacional, e também faz parte do grupo do GT Gênero, né, do consórcio intermunicipal. Então, com a doutora Aline, eu tenho um pouco mais de proximidade. Nós podemos estar aí discutindo as mesmas questões. Com as outras, nós ainda não nos apresentamos. E eu queria mandar um abraço para a doutora Aline, que também ajuda a gente lá do Elo de Mauá. A gente tem uma proximidade grande com ela. Doutora, a gente sabe que no Congresso Nacional, as questões LGBT elas sempre são mais arrastadas. Praticamente não tem nada de bom ou aprovado vindo de lá. E em compensação a gente tem muita questão jurídica a favor, né? A questão do STF, do CNJ. Vamos começar um pouquinho lembrando o que aconteceu de bom para a comunidade. Com certeza. Bom, em primeiro lugar, vamos falar do Tribunal, do STF. Olha, o Superior Tribunal Federal, o avanço do Superior Tribunal Federal, mais conhecido como STF, a nível de reconhecimento de dignidade da pessoa é exemplar. Eu acho assim que nós nunca no Brasil havíamos sido recepcionados com um julgamento, com uma decisão que abrangesse tanto a questão do respeito à pessoa humana. Isso é inédito. Eu não sei se nós teremos um outro julgamento do mesmo porte. Até porque, não sei se as pessoas elas estão atentas, mas existe um movimento político dentro da própria justiça no sentido de controlar o que o STF
pode ou não pode aprovar. Porque eles, eu digo a bancada dos deputados federais, eles acreditam que tenham falhado no sentido de ter impedido o julgamento do STF. Eles acham que falharam porque eles poderiam ter atuado e impedido aquele julgamento. Então aí, hoje rola um projeto no sentido de que o Supremo, para discutir e aprovar determinadas demandas, ele vai precisar consultar os deputados. Que é um absurdo. Né? O que é um absurdo. Ou seja, a Constituição vem e diz que todos somos iguais. A Constituição vem e diz que o valor maior do homem é a sua dignidade, os seus valores diante da sociedade. E aí vem um grupo de deputados dizer que não, que determinados assuntos o STF não pode aprovar. Ele não pode sequer falar. Né? E aí eu chamo a atenção das pessoas no sentido de que nós precisamos definitivamente neste país ficar mais atento ao voto. Porque se nós permitirmos que a bancada religiosa tome conta do Congresso, cada vez mais será difícil a aprovação de qualquer legislação ou de qualquer resolução que contrarie aquilo que a bancada religiosa diz que vai contra aos bons costumes. É exatamente isso que está acontecendo. Quando a gente fala assim que o Feliciano, por exemplo, ele está, como nós diríamos, chamando a atenção das pessoas para as questões LGBT, mas o foco da Comissão de Direitos Humanos, ou do Feliciano, mais precisamente, e da bancada religiosa, não é reprovar as demandas LGBT, mas sim analisar e reprovar as demandas que dizem direito às pessoas no geral, como, por exemplo, o Estatuto do Nascituro, né? A questão do trabalho das profissionais do sexo, né? E as pessoas não estão atentas a isso. Elas estão, assim, preocupadas em observar se as demandas LGBTs serão aprovadas. E não estão atentas que a bancada LGBT, que a bancada evangélica, ela quer, através da religião, propor uma nova forma de poder sobre as pessoas. Então, é interessante perceber que pessoas como os juízes, né, os ministros do STF, eles necessitam do apoio da sociedade para continuar aprovando determinadas demandas. Olha o que ocorreu recentemente no CNJ. Né? O CNJ vem e baixa uma resolução e diz que todos os cartórios devem efetuar, né, ou determinar aos cartórios que realizem os casamentos. Gente, precisava disso? Já o julgamento no STF já não havia resolvido esta demanda, né? E aí algumas pessoas vêm e tiram o foco da atenção para dizer que, mas como é que fica o casamento na igreja? E quando o casamento na igreja, ele sequer está em pauta.
não há nenhuma discussão dizendo, olha, os homossexuais querem casar na igreja. Não existe essa discussão. O que existe a discussão é, as pessoas são iguais, né? As pessoas são todas iguais, os casais, todos os casais merecem receber os mesmos direitos, e esta discussão é que tem que estar em pauta, e não outras. E o STF, ele atua na inércia do Congresso, né? Por conta da questão dos entraves da bancada religiosa, acaba o STF tendo que ter uma posição sobre os assuntos que estão acontecendo. Em 2012, né, eles aprovaram a união estável, e logo após alguns cartórios regionais acabaram estendendo a questão do casamento civil. Hoje a gente vê muita discussão sobre esse tema, motivo de enquetes em alguns sites, em alguns programas de TV também. E é um assunto que às vezes algumas pessoas falam coisas meio que absurdas. Muitas coisas absurdas. Porque algumas pessoas acham que eu sou hétero, mas eu sou contra o casamento gay. Ninguém é obrigado a casar. Isso não vai mudar. Esses dias eu estava falando com um amigo meu e ele falou que houve um comentário assim na casa dele, e ele deu a resposta e falou assim, você não precisa ficar com medo, porque se seu namorado for hétero mesmo, ele não vai deixar você para casar com gay, independente se o casamento é aprovado ou não, né? Mas são umas discussões absurdas, ou seja, as pessoas elas estão voltadas a observar os seus direitos e se recusam a admitir que outros grupos também são detentores de direitos. E aí eu vejo a necessidade, por isso que eu falo que as discussões elas são necessárias. Por quê? Porque nós temos a mídia positiva, mas nós também temos a mídia negativa. E o que faz a mídia negativa? Ela conta uma série de fatos que não correspondem à verdade, como eu questionei, né, e como eu coloquei. Mas se nós dermos o direito ao casamento civil, os homossexuais vão querer casar na igreja. Gente, eu nunca vi isso. Particularmente, eu nunca vi isso. O que eu vejo, ou o que eu via, e que felizmente nós não estamos vendo mais a nível jurídico, é que as pessoas antigamente, sem uma legislação que as protegiam, elas constituíam bens, guardavam dinheiro, e quando um dos dois faltava porque morria, porque a família é assim, ela não quer ter um filho deficiente, ela não quer ter um filho com problemas com drogas, ela não quer ter um filho gay, ela não quer ter uma filha travesti. Mas se a filha travesti tiver um carro importado, o carro é meu, né? Se o filho gay morrer e deixar uma conta bancária gorda, o dinheiro também é meu. Nesta hora a família aparecia, né? E hoje a família não pode aparecer mais. Ela até tenta. Né? Mas hoje ela já não pode aparecer mais. Por quê? Porque a figura do outro, ele existe. Justamente. A gente tem aqui uma pergunta do Silvio. Ele é de Santa Amaro. E ele pergunta o que é homofobia institucionalizada. Olha, Silvio, esta questão da homofobia é uma questão séria. Você já parou para analisar? Eu disse boa noite para você, boa noite para você também. Você já parou para observar uma coisa? De onde vem o preconceito? E preconceito, ele parte não só dos grupos que não aceitam os homossexuais, mas do grupo também de homossexuais que não se aceitam e não aceitam os seus semelhantes. Então, existem dois eixos de discussões.
as discussões por parte da homofobia dentro do próprio grupo e a questão da homofobia por parte de grupos diversos. E eu percebo assim que enquanto a homofobia ela existir com a força que ela existe dentro do próprio movimento LGBT, fica um pouco difícil nós exigirmos que os outros, né, não tenham também um alto nível de homofobia em relação a essa comunidade. Você percebe isso? Você pensa assim também, Fu? Penso. A gente até discute isso entre amigos, porque a gente não pode nunca cobrar das outras pessoas aquilo que às vezes algum de nós praticamos, né? E é uma das questões assim que até me torna um pouco meio chato, porque existe aquela, mas ele é afeminado demais, não pode estar no nosso grupo ou andar com a gente, olha o estilo de roupa que ele veste. Isso acontece bastante. E aí sempre a gente tenta orientar e falar que não deve ser assim, porque não tem como um grupo ele cobrar, né, política e respeito da sociedade e até da questão dos governos, né, e se ele pratica esse tipo de situação, né? Eu penso da mesma maneira, e o que eu penso assim de mais grave é que, e isso é terrível nós admitirmos, mas no fundo, nós todos somos muito preconceituosos. Porque você não pode falar que você tem um preconceito e não tem outro. Ou você aceita todos os grupos, ou você, se você me disser que você tem preconceito em relação a pessoas portadoras de necessidades especiais, e você me disser que não, eu não tenho preconceito em relação a negros, eu vou achar um pouco estranha essa sua resposta. Ou você é uma pessoa livre de preconceitos, e aí nós podemos dizer que nós não temos nenhuma homofobia dentro de nós, ou se você me disser que você tem algum tipo de preconceito, eu vou achar meio estranho você dizer que em determinado momento você não pratica homofobia. Que acontece bastante, né? Com certeza. Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho preconceito contra gays, lésbicos e tal, mas não quer o filho estudando com gay na sala. Não frequenta a sua casa. Você no final de semana, durante a semana você tem um grupo de amigos, no final de semana você tem outros. Para sair você tem um grupo de amigos, para ficar em casa você tem outros, para estudar você tem outros. Né? Eu acho estranho você ter N comportamentos, quer dizer, né? No meu ambiente de trabalho eu vou aceitar os meus amigos que são homossexuais, porque se eu tiver algum tipo de comportamento eu corro o risco de ser demitido, de levar uma bronca, então eu me comporto de determinada maneira. Né? Lá na escola eu posso falar o que eu quiser para as pessoas. Na rua, idem. Então, peraí. Tem alguma coisa errada. A pessoa está fazendo politicamente correto só fora de casa. Só achando. Age politicamente correto. A gente vai para um intervalo logo mais. Eu peço que vocês continuem mandando suas perguntas pelo site da UPTV. Quando a gente voltar, a gente vai discutir mais sobre esse assunto, que é bem grande, né? Bem extenso. Com certeza. Aguardamos. Até já já.